A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso EBDcast. Para nós é um privilégio poder contar com a sua participação. E você já sabe, hoje vamos estar ministrando a lição de número 7 dos adultos, que traz a temática, os pensamentos, a arena da batalha na vida cristã. E se prepare porque o nosso professor está afiado. Aquela pergunta, aquela dúvida que está aí na sua alma. Fique tranquilo, porque hoje o nosso professor, o nosso pastor vai estar tirando. E qualquer coisinha, deixa nos comentários, porque o nosso professor Melk vai estar respondendo a todos, se Deus assim permitir. E aquele abraço, meu Pai do Senhor, meu pastor Carlito Machado Fiel. Pensa um pastor abençoado, juntamente com toda a diretoria. Mas agora, sem demora, pastor, meu amigo Sailo, seja bem-vindo. Pai do Senhor Jesus, pastor Giovanni, uma alegria enorme estar aqui mais uma vez, atendendo o seu convite. É sempre uma honra estar aqui, porque aqui a gente comenta, aprende, tudo ao mesmo tempo. Já quero aproveitar também e saudar meu pastor Carlito, meu pastor presidente, que Deus abençoe o senhor grandemente, sua família. Não posso deixar também de saudar minha família, tá certo? Minha esposa linda e maravilhosa, que sempre ora por mim, intercede por mim, meus filhos. E por que não também saudar a congregação Monte Cristo, os irmãos, tudo uma bênção. E eu já deixo um recado para vocês, viu? Vai segurando aí que me parece que o meu professor aqui, Giovanni, vai fazer o convite para vocês também, viu? Vai estudando, vai se preparando, porque aqui o Mocotó é o quê, pastor? É forte, é forte. Deus abençoe, Melk, obrigado por todo o apoio. Eu fiquei tranquilo, viu, com a sua fala, porque assim, qualquer dúvida aqui, fala com quem? Melk. Com Melk, muito bom, maravilha. E você, por gentileza, já chega aí, por gentileza, já fica aí conectado conosco. Já se inscreve no nosso canal, é muito importante estar inscrito para estar recebendo as suas notificações, para que você não possa perder nenhuma aula do nosso EBDcast. Mas hoje, sem demora nenhuma, vamos para a nossa conversa hoje, nesse papo abençoado, da lição número 7, os pensamentos. Cada pensamento que tem aparecido aí, surgido. Pastor, o que falar sobre os pensamentos, a arena da batalha na vida cristã? Por gentileza. Pastor, que tema interessante, hein? O comentarista teve assim, uma inspiração muito grande em trazer, já começa pelo tema, porque, de fato, o pensamento é uma área muito abrangente, muito, eu diria, complexa. E, sim, é um lugar muito propício para várias batalhas. Tanto é que o comentarista chama de arena de batalhas na vida cristã. Vamos bater esse papo, vamos tentar interagir aqui, vai dar tudo certo, fé em Deus. O pessoal quer saber, daqui a pouquinho ele vai responder, fica tranquilo, meu povo, né? Se nós podemos dominar os pensamentos, da onde surgem os pensamentos. Está vendo que a revelação vai ser forte? Daqui a pouquinho, mas textual, meu pastor. Está registrado em Filipenses 4, verso 8, né? Essa epístola feliz, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Olha só, o apóstolo Paulo já está dando uma dica aí para a gente, dando um norte para onde devemos trabalhar nossa mente e nortear os nossos pensamentos. O cristão em si, né, tem que ter foco. Porque se deixar os pensamentos, pode voar para caminhos que não é agradáveis. E o apóstolo Paulo já traz logo essa temática, esse conselho daí, menino, que depois de um versículo desse, a gente pode dizer, amém, entendi. Já sei mais ou menos o que eu tenho que pensar. Quando aparecer qualquer coisa ao contrário, meu irmão, repreende em nome de Jesus. Verdade prática, o cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Meu pastor, e aí? Olha só, nessa verdade prática, é também o comentarista já dizendo o seguinte, olha, se o apóstolo Paulo está lhe dando norte, significa que nós temos em relação à mente, pensar sempre no que é prudente, no que pode ser preservado, conduzindo os pensamentos, e ele diz o caminho, meu pastor, conduzindo sempre a Cristo. Vamos tentar, né, trazer toda essa temática, sempre focando na importância central que é Cristo. Até porque, né, quanto mais comunhão nós tivermos com Cristo, facilita mais. Exatamente. Vai se aproximando de Cristo, as coisas vão melhorando. Olha só, vai aqui uma dica já, viu?
Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais fácil fica, sabe? Mais prudente fica. Os pensamentos vão melhorar. Agora, se o homem se afasta de Cristo, os pensamentos não serão aqueles colocados pelo nosso apóstolo Paulo. Então, o segredo é se aproximar de Cristo. Exatamente. Nós tivemos algumas aulas e lições anteriores que falam sobre os inimigos, né, do homem. E muito se fala que o principal inimigo é Satanás, mas entendemos que não só Satanás, o mundo também é um grande inimigo, e por que não dizer a nossa própria natureza? A nossa natureza pecaminosa é um inimigo muito grande, muito, digamos assim, que vem contra o homem de forma terrível, a sua própria carne. E aonde está a arena? Mente. Mente. A mente. Então, entender sobre isso, entender sobre os pensamentos, já é um indicativo muito grande o que nós devemos fazer para ir vencendo essas batalhas. É por isso, né, que já foi dito que o nosso maior inimigo está em nós. Exato. O maior inimigo está em nós, que é a nossa natureza. A nossa natureza. E essa natureza passa muito bem para a questão da alma. E quando passa pela alma, você vai encontrar os pensamentos, as emoções, sentimentos, tudo aquilo que está ligado à nossa alma, que devemos tomar cuidado. Que aqui está colocado aqui para colocar tudo aqui focado em Cristo, para que nós possamos estar nos preocupando e focando nele. Porque se nós não tomarmos cuidado, a nossa mente pode estar nos levando para pensamentos que não são agradáveis e acaba prejudicando toda a vida espiritual. Por isso tem gente sem vida espiritual, por não cuidar da sua mente. Às vezes cuida de tantas coisas, cuida do carro, sim, cuida da fazenda quem tem, cuida do barco, cuida do sítio, cuida de tantas coisas, mas não se preocupa com o seu homem interior e acaba perdendo essa comunhão com Deus. Por isso que a nossa leitura bíblica está em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, assim como 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13 e 5. Recomendo que você faça a leitura na sua casa para estar acompanhando, tá bom? Mas agora vamos ficar com a nossa introdução. Fica à vontade, meu pastor. Meu pastor, na lição 5, um comentarista, essa lição traz uma abordagem muito boa sobre a alma, né? Sobre a alma. E nós entendemos que nosso ser criado por Deus, ela é entendido de uma forma que na teologia chama-se de a tricotomia. Então, o homem ele é formado por corpo, alma e espírito. Então, falar sobre a alma é muito complexo, porque a alma e o espírito eles estão sempre juntos. E a parte da alma, é importante falar sobre a parte imaterial, né? O corpo é aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou tocando, mas e a alma? É aquilo que eu não vejo. Então, a parte imaterial e espiritual do ser humano. Quando nós falamos sobre essa questão, né, da parte material, e hoje o tema falando sobre a mente, então nós vamos falar sobre os atributos principais disso aí, que na lição é muito claro, falando sobre os sentimentos. Pastor, falar de sentimento é complicado, hein? É muito complexo. Intelecto e vontade. Então, o intelecto é a parte cognitiva do aspecto racional da alma. Falar sobre pensamento, falar sobre o raciocinar, falar sobre o conhecer, falar sobre o compreender. Então, nesta introdução, já percebemos que vamos, digamos assim, trabalhar muito nessa esfera que para muitos é subjetivo, para muitos, até na própria ciência, os neurocientistas divergem muito sobre esses temas, né, sobre o que é cognitivo, o que é comportamental, mas nosso foco aqui é simples, é seguir a orientação do apóstolo Paulo e levar tanto quem me ouve, tanto nós que estamos aqui, sempre à luz da palavra de Deus e a Cristo. E o apóstolo, né, vai colocar, deixando aqui o conselho, né? Nisto pensai. Nisto, ou seja, há a possibilidade de nós tomarmos a decisão correta de estar pensando naquilo que nós devemos, naquilo que nós podemos. E quando nós falamos da alma, nessa questão do pensamento daí, veja só a importância de entender o homem interior. Porque quando você entende o homem interior, entende assim, né? Forma de falar que para a gente entender o homem interior, menino, o Jó vai dizer que o Senhor conhece a nossa estrutura.
e sabe que nós somos pó. Mas quando nós entendemos o nosso homem interior, essas vertentes, esses comportamentos, essas atitudes, pensamentos, facilita para que nós possamos focar naquilo que é importante. Porque tem muitas coisas que vão chegar e vão embora, mas tem coisas que vão estar permanecendo. E esse permanecer vai influenciar diretamente o nosso comportamento, as nossas atitudes. Aqui, por exemplo, nosso tópico 1 vai trazer, né, uma visão introdutória, a experiência de Adão e Eva. O que tem a ver com relação aos pensamentos dessa introdução, meu pastor? Fica à vontade. Ali fica claro, já no início de tudo, que está presente os aspectos da mente, os aspectos do raciocínio, até porque, eu até brinco, esses dias eu estava falando, né, numa aula, e para jovens, muito legal, e aí eu perguntei assim, olha, quem criou o trabalho? Quem criou o trabalho? Aí um jovem brincando disse assim, olha, do jeito que eu sofro, trabalhando só pode ser o diabo. Mas eu disse, não, o trabalho, quem criou foi Deus, né? Deus. E como isso foi possível? Deus disse, olha, você tem a capacidade humana, você consegue pensar, então, bora cuidar aí do jardim. Olha, tenha, através do seu intelecto, dê nomes aos animais, né? Se manifeste, vocês dois, trazendo traços da sua própria personalidade naquilo que vocês estão trabalhando. Então, nós vemos um aspecto racional que é visto na capacidade de, no caso de Adão e Eva, comunicação, compreensão e governo. Ali já tem, na própria criação, Deus estabelecendo essa questão do relacionamento do homem, da questão interpessoal, daquilo que está dentro, daquilo que está intrínseco da sua alma, da sua mente, para o lado externo, que é o trabalho que eles estavam fazendo. E vale destacar, né, que os dois, tanto Adão quanto Eva, já foram criados adultos, né? Nós entendemos dessa forma. Ou seja, com todo o seu potencial, com todo o seu conhecimento já feito e pronto. Não foi a questão de criança que vai depender do contexto, né, vai interferir no ambiente, a questão sanguínea, não. Eles já foram criados aqui adultos, com toda a sua potencialidade, com todo o conhecimento necessário para estar lidando. Então, nós vimos aqui todas as faculdades, tanto a faculdade da alma, do espírito, quanto também do corpo, já presente no Éden. Nosso Deus, ele sabe o que faz. É o homem que confunde as coisas. E ali, pastor, trazendo ao tema, né, já houve também uma grande batalha na mente. Muito, né? Porque, pelo próprio comentarista, achei interessante que ele coloca assim, Eva pensou que não devia. Aí eu pergunto, eu sei que eu estou aqui na condição de comentarista, mas o meu professor está aqui, não vou perder a chance. Aí eu pergunto, é possível, meu pastor, digamos assim, evitar alguns pensamentos? Porque o comentarista diz assim, Eva pensou que não devia. E isso acontece conosco o tempo todo, ao nosso campo de batalha mental. Porque tem situações que eu não consigo controlar, são pensamentos que vêm, mas quando eles chegam na nossa mente, o que nós fazemos a respeito? Nós expulsamos o que não devemos pensar, alimentamos isso, ou fazemos igual o apóstolo Paulo, opa, isso aqui não é justo, isso aqui eu não penso não, eu vou pensar naquilo que ele me orienta. E no caso de Eva, ela pensou naquilo que não deveria, isso custou caro para eles. E, normalmente, esses pensamentos aí vão estar surgindo de algum desejo que você teve. Normalmente, os pensamentos estão ligados a algo que você viu, que você teve, pode até ser no seu inconsciente. Você não sabe sua origem. Aqui, por exemplo, né? Subentende-se que Eva olhou, observar a árvore. Ouviu algo. Ou do próprio Deus, olha, não... Quando fala assim, não faça, é difícil você... Complicado. Apesar que nesse momento ainda não tinha, né, aflorado... Não, sem pecado nenhum, mas sem pecado nenhum. Não existia raiva, mas o não em si, independente do pecado ou não, mas é o que mexe com o ser humano. Alguns chamam de um gatilho, né? O não é o não. Você vê isso no comportamento de uma criança, né? Uma criança, ele começa a andar, ele começa a correr... 1 ano, 2 anos. Eu tô com uma criança meu filho tem 5 anos. E é muito divertido, né, esse relacionamento pai-filho. Mas algo que eu destaco em todas as crianças não faz isso. Esse não desperta para fazer. Então, sempre foi assim. Sempre será assim. E nós precisamos entender que o exercício que nós vamos fazer para
vencer a tentação dessa questão negativa que o não proporciona para nós. E a gente vê na vontade, porque a alma, Adão sempre teve alma. E a alma tem vontade, tem emoções e tem a sua vontade, pensamentos e emoções. Sempre esteve lá na alma. Agora, é claro que depois o pecado desconfigurou, perdeu a essência, perdeu as suas características, né? Ganhou emoções negativas. Mas quando Eva recebeu o não de Deus, ela criou uma curiosidade. Será que por que eu não posso comer? Quando chega a serpente fazendo, olha, tu vai ser incomente ele. E aí, meu pastor, nesse momento do conceito e origens, né? O senhor foi muito feliz em explicar bem para a gente que é um conjunto de fatores que influenciam nessas decisões nossas, como fatores internos, fatores externos. No caso de Eva, né, teve o fator externo, dos ambientes do cotidiano, a fala da serpente, tem os fatores internos. É incrível como tudo está correlacionado, tudo, eles interagem entre si. Esses dias eu estava andando e, de repente, passou, né, uma pessoa e eu senti um cheiro. E esse cheiro me levou a muitos anos, a uma experiência que eu vivi. Né? Isso acontece com a sensação do olfato, acontece com a audição. É uma música que te leva a uma experiência que você teve. Que até esquecida. Estava adormecida. Ela ressuscita. Né? Então, incrível como questões que alteram a biologia da gente, questões psicológicas, questões espirituais, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E nós temos a capacidade de raciocinar e, nesse momento, tentar diferenciar ou separar aquilo que presta, aquilo que não presta, aquilo que é interessante, aquilo que não é. Então, meu pastor, são muitas as questões internas e externas que podem estar acontecendo aí. E vale estar sempre destacando, viu? Não tem para onde fugir. O nosso ambiente, o nosso meio, as pessoas, os nossos 5 sentidos, tudo isso vai influenciar diretamente os nossos pensamentos. Às vezes, você pode ter visto alguma coisa hoje, mas daqui a uma semana que aquilo pode gerar em você um pensamento. Exato. Aqui diz assim, qualquer que seja a origem dos pensamentos. Qualquer que seja a origem dos pensamentos. É uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Eu sei que eu estou falando de um jeito muito raso, eu admito, porque há uma complexidade nesse assunto. Haja vista que a neurociência vai trazer vários aspectos sobre essa análise. Se formos na própria internet, vamos ver N e N artigos e estudos científicos sobre isso, e nós entendemos que tem muitas pessoas que estão sofrendo, tem muitas pessoas que estão, digamos assim, têm uma vida externa, eu diria assim, altamente equilibrada, normal, não tem problema financeiro, não tem problema familiar, não tem problema nesse aspecto, mas não estão felizes, a sua alma está abatida, a sua mente está turbada. Então, se eu chego aqui e digo, não, é uma questão de escolha, você escolhe não ficar depressivo, você escolhe não ficar emocionalmente abatido, eu sei que é muito raso esse pensamento. Existem muitas questões a serem discutidas, mas sim, no resumo eu digo que o poder da escolha, meu pastor, é importante. Eu escolho o que eu vou alimentar nos meus pensamentos, eu escolho rejeitá-los, eu escolho dizer assim, olha, eu não quero, isso não é bom para mim, isso não é edificante. À luz da palavra de Deus, esse pensamento não me leva para o lugar certo e eu rejeito esse pensamento. Então, eu acredito que, apesar de todo o complexo, eu escolho rejeitar pensamentos que me levam a, digamos assim, a destruição nesse campo de batalha. Você pegou a dica do nosso pastor aí, pegou a dica, ou seja, né? Os pensamentos vão ter a sua origem, né? Vai estar iniciando de diversos fatores. Então, o segredo é nós tomarmos cuidado
sabe, com esses fatores. Sabemos que estamos aqui no mundo, sofrimento, perseguição, memórias, emoções estão muito aqui afloradas. Mas se nós tomarmos cuidado, olha, com aquilo que nós vemos, que nós assistimos, nós estamos pegando, cheirando, tudo isso aqui pode diminuir alguns pensamentos. Mas isso não vai impedir que ele bata no seu coração, bata no seu juízo. Você pensar certas coisas que não deve. Mas o segredo foi colocado aqui, olha, repreender, apresentar a Cristo, mudar de foco. Porque tem vezes que nós temos um pensamento e ficamos alimentando ele. Seria interessante, seria bom, é agradável, é positivo, eu vou ganhar alguma coisa, ninguém vai ver. A nossa mente começa a colocar várias desculpas para que aquele pensamento possa ser criado, possa crescer e se personificar. Porque também tem essa, viu? Daqui a pouco tem essa questão do pensamento. Normalmente, aquilo que você pensa, há uma grande possibilidade de você colocar em prática. Executar o pensamento. O pecado nasce no coração. Falamos coração, falamos da alma do homem interior. Então, vai nascer um desejo, vai nascer um pensamento. E depois aquele pensamento vai crescendo, crescendo até se personificar, até tomar forma, até ser executado. O pecado nasce primeiro de um pensamento, de uma vontade. E aquilo vai crescendo até tomar forma. Por isso que o segredo é pensar naquilo que é bom, naquilo que é honesto. Não é que é fácil, mas a própria Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Olha, por que isso? Para que nós possamos pensar naquilo que Cristo estaria pensando. Por isso que no terceiro tópico aqui está características dos pensamentos. Capacidade, aspecto moral. O que nós podemos falar, meu pastor? Meu pastor, eu estava olhando, né, o seu comentário e lendo aqui também. E é interessante destacar essa questão de que ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Haja vista que muito se estuda sobre os temperamentos. Né? E quando falamos sobre temperamentos, quando falamos sobre, digamos assim, personalidade, nós vamos entender que alguns reagem a uma situação de um jeito, outros reagem de outro jeito. E a mente, como campo de batalha, vai agindo de formas diferentes. Uma pessoa fica presa no elevador. Cada um pensa de um jeito, cada um reage de um jeito. Eu lembro que quando eu era criança, uma vez eu fiquei preso no elevador com minha irmã. E é engraçado que eu fiquei nervoso e ela também, porque éramos crianças. E ela começou a sorrir. E eu não entendi por que ela estava sorrindo. Então, eu já estava apavorado, eu comecei a chorar de medo, e ao mesmo tempo me deu uma chateação muito grande, porque ela estava sorrindo, porque na minha cabeça ela estava rindo de mim. Só depois que eu descobri que não, foi o jeito que ela reagiu ao medo. Então, tem pessoas que, quando estão com medo, reagem diferente, outros choram, outros dão risadas. Então, pense como a mente fica trabalhando, como os pensamentos vão permeando com pessoas com personalidades ou temperamentos diferentes. Então, essa questão das características, né, a capacidade imaginativa do ser humano, os complexos que se tem, os agentes internos e externos, a capacidade imaginativa, como está bem citado aqui, os cenários silenciosos ou barulhentos, né? Pessoas que se irritam com ruídos. Tem pessoas que, por exemplo, têm um temperamento, eu diria, mais fleumático. Coloca ele para trabalhar, por exemplo, numa biblioteca, que ele vai se encontrar, meu pastor. É um ambiente perfeito para ele. Então, pegue essa pessoa fleumática e coloca para trabalhar, por exemplo, numa feira, num centro de convenção com muitas pessoas. Aquele ruído vai irritá-lo. E a mente dele vai produzir tantas coisas ali que como ele vai exercitar a mente dele para sobreviver àquela questão? Ao mesmo tempo, uma pessoa agitada, uma pessoa sanguínea, que está acostumado com ações mais rápidas. Eu fico imaginando ali, quando os discípulos estavam em alto mar, todo mundo tentando sobreviver. O barco indo a pique, afundando quase, né, por causa do vento forte. E, de repente, eles olham um ser parecendo um fantasma aparecendo no meio daquele cenário. Cada um, meu pastor, reagiu de um jeito, porque a mente trabalha. Então, um já foi logo dando um diagnóstico, aquilo ali é um fantasma. O outro disse, então, se é um fantasma, vão morrer. Não é assim? Mas, naquele momento,
alguém teve a capacidade de parar, trabalhar a mente, exercitar, isso é muito rápido, para entender, peraí, será que é um fantasma mesmo? Eu acredito, né? Eu acredito que o apóstolo João ficou, aquele andar é diferente, né? Aquele jeito de olhar é diferente, aquele cabelo eu acho que eu já conheci. Olha, eu acredito que é Jesus. Não, não é um fantasma, não, é Jesus. Então, enquanto ele está ainda no campo do diagnóstico, Pedro já está pulando na água. Pedro já está dizendo, não, peraí, João, peraí, se é o senhor mesmo, então eu quero dar um pulo. Ou seja, quando ele viu, já estava lá. Então, como, digamos assim, exercitar a mente para fazer o que é correto, para conter os exageros, para expulsar os pensamentos que são ruins, que não se deve, sempre eu aqui, né, eu sei que é muito complexo, mas aqui, pela fé que eu tenho, sempre à luz da palavra de Deus. Tem um aspecto moral, bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos, que são os pensamentos que podem estar atuando na nossa mente. E é do ser humano, viu? Independente que seja ele, das suas intenções, suas boas vontades, irmãos. E vale destacar que nós estamos hoje, nosso corpo corruptível. E hoje nós estamos no nosso corpo corruptível, ou seja, tudo desconfigurado. Daí a atenção é maior ainda. Porque nós não podemos nem confiar nas nossas emoções. Não. Nem confiar nas nossas emoções, não pode confiar, não. No primeiro indício de alguma coisa contrária, devemos tomar cuidado. Porque o grande segredo, pastor, eu vejo, é não alimentar, sabe? É não dar vazão, não dar espaço. Porque se der, nos domina. Porque é o nosso homem interior. E eu disse, o pensamento, ele vai gerar, normalmente, ações. Você pensa aqui, você projetou tudo no seu juízo. E no que você projeta, você quer executar aquele projeto. Olha só, a pessoa que vai pecar, normalmente faz isso. Quando o pecado premeditado, normalmente ele faz todo o projeto, arquiteta tudo, lugar, horário, como, onde, quem. Ele arquiteta tudo, planeja, faz todo o pé antes de executar o pecado. É a mente, é os pensamentos. Viu? Por isso que gestão dos pensamentos. Aqui agora, pronto, olha, pega a caneta, começa a anotar, porque chegou o momento de estudarmos aqui sobre a gestão dos pensamentos. Como administrar, como cuidar, como ser um gestor dos pensamentos. E nós não pensamos nisso, viu? Vamos lá, meu pastor, fique à vontade. Nesse tópico, o comentarista ele volta ao texto áudio. Diz, olha, é importante entender que existe sim uma capacidade do homem, claro que em Deus, em Cristo, através da ajuda do Espírito Santo, fazer um exercício, e alguns profissionais também traz uma comparação que a nossa mente ela é como qualquer outra parte do nosso corpo que requer, digamos assim, disciplina, exercício. Eu posso exercitar a minha mente, eu posso disciplinar a minha mente, né? Conduzindo, ou seja, fazendo uma gestão, conduzindo a minha mente para. Aí eu escolho para o que é impuro, para o que é ruim, para o que para o pecado, ou, como o apóstolo Paulo orienta, para o que é verdadeiro, para o que é justo, para o que é amável, para o que é honesto, puro, ou de boa fama. Então, assim, no nosso dia a dia, nós vamos ser testados sempre sobre se eu escolho ser verdadeiro ou não, se eu escolho ser justo ou não. E nós estamos aqui numa comunidade cristã, onde somos desafiados o tempo todo, meu pastor, a pensar em colocar na balança, à luz da Bíblia, aquilo que é justo, se eu vou entender que eu errei, se eu vou admitir, se eu vou pedir desculpa, se eu vou entender que eu preciso melhorar. Porque quando uma pessoa ele está vivendo problemas, há uma tendência natural de fecharmos os olhos e não enxergar o que precisamos mudar. É bem verdade que quando alguém está do lado externo, olhando de fora, parece que essa pessoa tem um diagnóstico melhor do que está acontecendo por causa do ponto de vista onde ele está. Mas nós, que às vezes estamos dentro do problema, enxergamos de uma forma limitada. Então,
exercitar, fazer uma boa gestão da nossa mente, dos nossos pensamentos, é importante até mesmo para vencermos crises, para vencermos problemas. Que a Bíblia, por exemplo, meu pastor, tem algo que diz assim, olha, você precisa pedir perdão, por exemplo. E eu chego para o Senhor e digo, olha, meu pastor, me perdoe, mas às vezes isso é de boca, às vezes isso não é do coração, porque a mente ainda está trabalhando, pensando sempre assim, olha, você está certo, ele está errado, né? Você é uma pessoa que é boa, ela é ruim. E à luz da palavra de Deus, o Senhor me ensina a tirar os pensamentos ruins e pedir a Deus que eu seja amável, por exemplo, que eu enxergue o Senhor como se estivesse no seu lugar, que eu ame o Senhor como a mim mesmo. Então, fazendo essas coisas e exercitando, eu vou estar fazendo uma boa gestão. Eu vou estar trabalhando o meu pensamento para o que é bom e, como a palavra de Deus diz, nisso pensai. E a mente é algo assim tão forte e importante, né? Que muitas vezes o ser humano tenta esconder aquilo que está pensando. Às vezes o seu corpo, né? Você disse, o seu corpo está manifestando, a sua boca fala que sim, mas você na sua mente está lá tendo cada pensamento que só o sangue de Jesus tem poder. E esses pensamentos começam a fluir de uma forma que começa a dominar você. E você tenta esconder para que as outras pessoas não possam saber, não possam imaginar, não possam querer entender o que você está pensando. Esconde, porque a intenção dele, na verdade, é acabar prejudicando o outro. Qual a falta de perdão, né? A falta de perdão somente vai projetar várias desculpas para que você não possa perdoar. Merecimento, não é digno, você está melhor, ele que pecou, ele que errou, ele que fez. A mente começa a colocar várias barreiras para que o perdão que é necessário para a salvação não aconteça. Então, daí a necessidade de tomar cuidado com a nossa gestão. Eu falei, nós não nos preocupamos com isso. Não há preocupação com o nosso pensamento. Não, estou pensando, daqui a pouco vou esquecer. Tem gente que não esqueceu a vida toda. Então, é necessário fazer uma gestão, você saber que, a partir do momento que vem um pensamento negativo, um pensamento contrário daquele de Cristo, tem que ser apresentado a ele e limpar. E também, muitas vezes, muda até de ambiente. Exatamente. Aqui nesse tópico, acima da técnica, e aí eu saio do campo, digamos, vou dizer técnico, e vou para o campo da fé, que diz o seguinte, olha, meu amigo, pensa sempre no seguinte, puxa, eleva tudo para cima. Né? A palavra de Deus vai muito além, nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima. E, assim, um pensamento também, pastor, que eu estava aqui no nosso bate-papo, eu não quero só destacar os meus pensamentos, a gestão dos meus pensamentos. Mas é importante também, nós que trabalhamos como líderes, buscarmos em Deus estratégias como ajudar ou influenciar o outro, o meu irmão também, a fazer uma boa gestão dos seus pensamentos. Eu me lembrei daquela passagem bíblica, né, que Jesus estava com a mulher samaritana, que o que Jesus percebeu? Que havia uma mulher cansada, uma mulher que estava ali sendo excluída, rejeitada, já visto o horário que ela estava ali, né, naquele poço para buscar água, e a forma como Jesus projetou, né, na mente dela, trabalhou para que a mente dela, digamos assim, tivesse uma forma diferente de pensar. Jesus poderia dizer assim, mulher, eu sou o Messias, tá? E você pode me aceitar. Mas Jesus disse assim, olha, se você soubesse quem te pede água, né, você me pediria água, ele daria água viva. Então, despertou a mente e fez ela produzir alguns pensamentos. E em alguns momentos ela até teve dúvidas, como, por exemplo, como assim essa água? Eu estou pegando água, outra água. E aí Jesus trouxe a mente dela para as coisas do alto. E isso fez toda a diferença na vida dessa mulher. Eu penso que, da mesma forma, eu preciso não só exercitar a minha mente para as coisas do alto, como também ajudar o meu irmão a pensar para as coisas do alto. Imagine quando alguém lhe procura pedindo um conselho. Como é que eu estou aconselhando, meu irmão? Eu estou aconselhando a resolver as coisas de um jeito
digamos assim, muito racional, muito carnal, ou eu estou aconselhando meu irmão a sempre fazer uma boa gestão da sua mente. Fazendo isso, eu acredito que eu vou ajudar muitas pessoas a sair de um quadro depressivo, por exemplo. Eu vou ajudar muita pessoa a sair de um quadro, né, onde a sua autoestima está muito baixa, né? Eu vou ajudar o meu irmão também a sair daquele campo, daquele quadro de ansiedade, porque isso acontece comigo, pode acontecer comigo, como pode acontecer com o senhor e outras pessoas. Então, eu penso que nosso trabalho de gestão dos nossos pensamentos cabe ao meu pensamento e eu, tendo uma saúde mental, eu poder também ajudar o meu irmão. Então, a gente percebe, pastor, que o que Jesus fez com a mulher de Samaritana, a mulher samaritana, foi realmente mudar o foco dela. O foco dela, terreno, o foco dela, a água, material, preconceito, tantas coisas ali estavam na sua mente. Jesus puxou, né? Para o outro campo. Quando Jesus chega, aumenta o nível. Aumenta o nível. Né? Porque aí, quando mudou o foco dela... Mandar um abraço para o pastor Carlos Alves, né? Aumenta o nível. Viu? Então, esse é o segredo, sabe? Quando Jesus chega, se apresenta a ela, e ela percebe a palavra, a vida dela foi mudada. Porque ela mudou totalmente o foco. Então, muitas das vezes, é a questão da própria gestão dos pensamentos. É mudar o foco, mudar o ambiente, mudar a situação, porque isso vai fazer com que você possa ver as coisas com um olhar diferente e focar realmente naquilo que é importante. Ela queria tão somente água, que amanhã está com sede de novo e depois no mesmo dia está com sede de novo, já bebeu daqui de novo. Mas Cristo mostrou a ela que existe coisa superior do que as coisas terrenas, das necessidades humanas. E aí isso trouxe um novo olhar e uma nova vida para aquela mulher. Então, o segredo é o quê? Focar nas coisas que são do alto. Não é fácil. Tanto é que ela largou o cântaro, meu pastor. Largou, viu? E já virou uma missionária na hora. Não é fácil, mas então o segredo é estar... Agora, muitas das vezes, tem pessoas que dizem assim, eu quero pagar para ver. O risco é alto demais. Eu vou continuar. Eu vou ver. Não vou mudar, não quero saber, eu quero tentar, eu quero fazer. Aí que acaba acontecendo as coisas ruins. Então, quando você percebe que algum pensamento, algum interesse, alguma vontade sua não está de acordo com a palavra, muda de foco, muda de sintonia, se apresenta mais, busca mais, se afasta às vezes que é necessário, ou se aproxima mais de acordo com cada situação. Mas o segredo é estar pensando sempre nas coisas do alto, porque quem mais nos conhece é Cristo Jesus. Por isso, no terceiro tópico está aqui, né? Recursos espirituais. O que nós podemos falar, meu pastor? Muitas pessoas, meu pastor, se utilizam de muitos recursos. Haja vista palavras como confissão positiva, né? Tem pessoas que traz uma temática de que a mente ela tem um poder muito grande de mudar cenários. Quando você faz sempre um pensamento que seja um pensamento um pensamento onde tudo vai dar certo, tudo é bonito, tudo é lindo. E, assim, por mais que muitos, né, se apegam a isso, né, hoje nós temos muitos coaches, por exemplo, que fazem muitas palestras acerca do poder da mente. Algumas pessoas até falam que, digamos assim, doenças entram em remissão quando alguém exercita muito a mente. Eu acredito que sim, que a mente tem um papel importante nisso, mas eu destaco o recurso que eu recomendo é sempre a palavra de Deus. Este é o recurso que eu recomendo. Por quê? Porque o Evangelho ele é muito poderoso. A palavra e a proposta de Cristo é uma proposta que traz cura de verdade. Primeiro porque o Evangelho nos confronta. Não há cura se não houver confronto. Né? Eu chegar para alguém e dizer assim, olha, qual é o seu problema? Meu problema é que nada dá certo na minha vida. Não, então tenha um pensamento positivo, que se você tiver um pensamento positivo, seus problemas se acabarão. Muita gente vai ficar a vida toda exercitando um pensamento positivo, mas a luz da palavra de Deus olha, eu tenho salvação para a tua vida, por quê? Porque existe algo muito mais poderoso do que está aqui nesse mundo. E a paz que excede todo o entendimento vai guardar o seu coração.
O evangelho vai dizer assim, olha, vai me confrontar de que, olha, tá vendo essa parte toda aqui que está na sua mente? Tá, joga fora. Isso não presta para você. Tá vendo essa parte aqui, esse espaço? Ocupa com o quê? Ocupa com o que é bom, com o que é amável, ocupa com coisa, tudo quanto venha trazer evolução e saúde para a tua vida. Então, à luz da palavra de Deus, eu tenho edificação espiritual, eu tenho firmeza espiritual, eu tenho sentimentos elevados, né? A Bíblia traz uma palavra, e esse evangelho, e o evangelho que o Senhor Jesus traz, confrontou muita gente. Por quê? Porque Jesus disse assim, olha, se alguém falar mal de você, se alguém escarnecer você, injuriar você, o que é que você faz? Você vai chorar? Você vai buscar justiça e pedir que o fogo caia sobre a pessoa? Não. Você vai orar pela pessoa, você vai bendizer a pessoa, você vai abençoar a pessoa. E aí, meu pastor, muita gente se apega nessa palavra porque aparentemente ela parece injusta. Mas, à luz da palavra, eu entendo que quem exercita essas coisas não tem nada a ver com o outro. Vamos supor que, hipoteticamente, o Senhor me falou uma coisa que me feriu. Então, se eu procurar te abençoar, orar pelo Senhor, abençoar o Senhor, em mim está sendo promovida uma cura, que essa cura vai arrancar o sentimento ruim que foi desenvolvido pela sua fala. Então, não é o outro, é o que acontece comigo. Eu estarei curado, a minha mente estará curada. Através do quê? Do falar mal, do bater na outra face. Não, através do perdão, através da oração, de desejar o que é bom. Porque se eu estou desejando o que é bom, se eu estou orando pelo Senhor, eu acredito que isso está passando por mim até chegar pelo Senhor. Então, isso vai me curar. É igual quando Jesus disse assim, olha, você está com uma oferta aí? Olha, eu amo oferta, adoração. Traga oferta para mim que eu me agrado. É algo bom, mas espera aí. Tem um negocinho no teu coração antes aí? Tem. Não, então segura a tua oferta. E qual é o problema? Não é porque meu irmão falou alguma coisa. Não, então segura a tua oferta e vai lá pedir perdão ao teu irmão. Mas, Senhor, calma aí. Foi ele que me causou mal. O Senhor mesmo disse, se teu irmão te fizer alguma coisa, filho, vai. Sabe por quê? Porque ele não está ferido, não. De repente, ele falou mal do Senhor, mas ele não está ferido. Mas o Senhor está. Você está ferido. Então, quando você vai lá e libera o perdão para ele, há um processo de cura na tua vida. Então, a palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus nos eleva. A palavra de Deus limpa a nossa mente, conduz os nossos pensamentos, como eu falei anteriormente, levando sempre para Cristo, para o alto. Então, a palavra de Deus sempre será um recurso espiritual poderoso, produzindo edificação espiritual, firmeza espiritual, sentimentos elevados, abundante sabedoria e correta direção. Falar igual o pastor Giovanni, aqui é mocotó, viu? Você que está em casa, uma palavra para você. Você que está em casa, está com um pensamento um pouco complicado, vai ler a Bíblia. Não deixe ela aberta no Salmo 91, não deixe de ler, não. Leia. Né? E viva o que está escrito. De repente, eu estou me sentindo bombardeado por todas as pressões externas. Eu estou me sentindo acuado. Então, vai lá no Salmo 46. Tem um refúgio para a tua vida. Né? Deus é o nosso refúgio. Ah, mas ele me guardou, mas eu preciso de um socorro. Tem socorro também. Ele é refúgio e fortaleza e socorro bem presente. Então, a palavra de Deus sempre vai ser, sempre é um recurso poderoso para eu vencer os problemas que tem, né, no campo, na arena, que é a batalha espiritual da nossa mente. E é dito que muitas pessoas, quando pensam assim, né, que não vão estar perdoando, não vou perdoar não, pensa que vai castigar o outro. E é dito até, a gente brinca um pouco, que a pessoa que não quer perdoar, ela pensa que está matando o outro, mas ela que está tomando veneno. A falta de perdão é um veneno para a pessoa que não perdoou. Às vezes a pessoa feriu, saiu, esqueceu de tudo para ele. Outra vez não ofendeu, mas a pessoa não vou perdoar, pensando que está tomando remédio para outra pessoa tomar, que vai morrer a pessoa que não perdoa, que não abriu o perdão, que não liberou o perdão.
E aí daí a nossa preocupação, que a nossa mente começa a projetar pensamentos para esconder isso. Para esconder, para tentar tapear, como diz o presbítero lá, José do Carmo, dizia sempre, para tentar tapear as coisas. E na verdade não é. Nosso pensamento focado em Cristo, cuidado com esses sentimentos, as emoções escondidas, porque acabam mostrando algo que não é o verdadeiro. E Cristo, que sonda o nosso coração, sabe muito bem o desejo, a intenção que está projetado. E muitas pessoas perderão a sua salvação exatamente pela falta de perdão e por dar dando lugar e espaço a pensamentos que vão gerar em nós comportamentos pecaminosos. Daí para o terceiro tópico, quarto tópico, Jerusalém em Betânia. Meu pastor, se me permite... Fica à vontade. Essa semana eu vivi uma experiência interessante, porque um colaborador que trabalha comigo, na mesma equipe que, né, eu atuo, eu lidero, foi picado por uma cobra. Né? E seu Antônio, né, eu desejo ao senhor uma boa recuperação. É um presbítero da igreja, um homem de Deus. E ele, no trabalho, né, na questão laboral, quando ele foi picado por uma cobra, foi muito rápido a atuação desse veneno, né? Como foi no dedo, e rapidamente essa dor foi tomando o braço, ele sentiu uma dor muito grande mesmo, e graças a Deus, né, o hospital que a gente trabalha é referência nessa área também, então houve um combate muito rápido, né, no que diz respeito à medicação, ao soro que ele tomou, e ele já está fora de perigo. Mas, trazendo, né, a sua fala sobre a questão do veneno, e quando eu falo sobre cobra, né, veneno, essas coisas, a atuação que acontece no corpo é muito rápido. Assim também é no mundo espiritual, quando nós, infelizmente, somos, digamos assim, vítimas de um veneno, que geralmente é uma palavra, é uma ação que vem direcionada contra as nossas vidas, e quando ela entra pelo nosso ouvido, rapidamente ela vai para o coração. E o foco do veneno é matar. Né? Mas nós temos um antídoto poderoso, que é um soro poderoso chamado Palavra de Deus. E a palavra o antídoto é a Palavra de Deus. E o soro, eu diria assim, né? O que está dentro da Palavra de Deus é o perdão. É o perdão. Se eu começar... Olha, Deus está falando com alguém nessa hora. Se começar a exercitar o perdão, porque assim, perdão, eu digo exercitar, porque não é fácil, né? Não é somente verbalizar, eu te perdoo. É um exercício. É um exercício, né, que começa na mente, no campo da mente, na arena que é a mente. Né? Senhor, vai na oração de Senhor, trabalha a minha mente, me ajuda a melhorar os meus pensamentos, a tirar da minha mente pensamentos que me ferem e trazer para a minha mente pensamentos que me curam. Fazendo isso, eu vou, com certeza, exercitar o perdão e ser curado em nome de Jesus. E isso é todo ser humano. Todo ser humano. E aqui agora eu estava aqui observando, viu? Nesse tópico daqui, né, no quarto tópico, vai trazer algo que talvez eu, o senhor, estejamos precisando, viu? Fique à vontade. Repousai um pouco. Meu pastor, eu estava assistindo tua aula, viu? E eu ouvi o senhor falando nessa parte. Falou muito ao meu coração. Meu Deus, Deus falando comigo nessa aula. Eu preciso, o senhor precisa, todos nós precisamos de um tempo de descanso. Isso também ajuda muito a nossa mente, né? Eu não vou entrar tecnicamente, até porque eu não sou da área, mas muitos comparam a nossa mente como um computador, que o seu HD fica super, digamos assim, cheio, né? E chega um momento que não tem muito espaço e precisa desse tempo para, digamos assim, repor as energias, né? Jesus, ele fazia isso. Jesus, ele estava trabalhando, focado na missão, mas daqui a pouco ele diz assim, olha, bora ali em Betânia, bora ali visitar os nossos amigos, parece que tem aí eu parafraseando, né? Parece que tem uma feijoada ali que a irmã Maria fez, a irmã Marta fez uma feijoada, vamos lá, vamos descansar um pouquinho.
E sim, não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Começar o dia, eu penso que sim, eu quero destacar aqui o nosso pastor presidente, né, homem de Deus, que tanto cuida das nossas vidas, nos ensinando em todos os aspectos, inclusive influenciando, ensinando as suas ovelhas quanto à atividade física. Nós hoje na nossa igreja nós temos um departamento que é o departamento de esportes, né? Esportes e lazer. Nós temos todo sábado pela manhã uma associação, meu pastor, de futebol, onde alguns irmãos, eu faço parte, desenvolve a sua atividade física ali através do futebol. Nós temos também o passeio ciclístico, né? O pastor também nos incentiva, né, a movimentar a nossa questão da nossa vida física também saudável, porque isso também oxigena o cérebro, né, meu pastor? E ajuda a gente a ter uma vida saudável, uma vida muito agitada, uma vida muito acelerada. Ela traz consequências muito ruins, muito negativas para as nossas vidas. Às vezes, as pessoas têm a capacidade de administrar problemas enormes, mas porque eles estão assim estressados, né? Eles estão, digamos assim, numa vida tão eufórica, tão frenética, que problemas pequenos, muito pequenos, levam a tomar decisões ruins. Por quê? Porque não está conseguindo pensar direito. Não está conseguindo pensar direito porque está com a vida muito tensa, muito agitada. E a recomendação do nosso Senhor Jesus, ele diz: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. O próprio Jesus disse isso: olha, bora descansar um pouquinho? Não, Senhor, tem muita coisa para fazer. Não, bora descansar. Olha aí a dica. Tá dado. Tá dado. Né? Tá dado. O senhor está descansando, meu pastor? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Veja só, né? Trabalhar, né? É algo necessário. Nós precisamos trabalhar. Agora, se não cuidarmos da nossa saúde, tá aqui, ó, gestão, tá vendo? Gestão. E na gestão aqui está dando a recomendação de estar repousando. Eu até disse, brincando nessas aulas, que depois dessa lição, muitas pessoas terão a oportunidade, ou estão tendo a oportunidade de mudar algumas coisas. Se não mudar, a lição não serviu de nada. Não serviu de nada. Cada um na sua área. Psicológico, mental, emocional, física, corpo. Eu até brinquei esses dias. Nesses dias estou melhorando um pouco minha alimentação. Tentar emagrecer um pouco aí, em nome de Jesus. Já comprei também uma bike para botar a bike eletrônica, aquela de casa ainda, né? Para fazer. Como eu trabalho dentro de casa, são todos os dias na nossa casa, a gente trabalha em casa, lá no nosso estúdio. Já comprei uma bike também. Fazer minha atividade física lá mesmo, já dentro de casa com a bike, já estou melhorando um pouco a minha alimentação. E para a semana também, vou estar tirando aí uma semana aí de descanso. E fui para uma praia aí na região na região aí de Maraú, para que eu possa. Quero vontade de conhecer aquela região. Eu tô sentindo semana. Que está chegando um convite para minha vida, viu? Aí, viu? Porque tem que ir para Maraú, Só gente grande, só vai para Recanto Fiel, só gente grande, viu? Ou seja, tem que haver mudanças, sabe? Tudo aqui que a palavra do Senhor vai dizendo é para ver mudanças de comportamento e atitude. Agora, tem pessoas que vão ouvir uma aula dessa e não vai querer mudar, percebendo a necessidade do perdão, de estar pensando em boas coisas. É de cada um. É de cada um. É uma decisão que cada um tem. Tem pessoas que sabem aproveitar a oportunidade e muda de vida. É o que a mulher fez. Aquela mulher samaritana poderia ter ouvido Jesus dizendo: tá bom, vou embora. Não. Ela aproveitou a palavra e pegou e seguiu, se tornou uma grande missionária. Ela fez diferença com aquilo que ela ouviu. Jesus não deu nada físico a ela. Nada. Fez a promessa. Prometeu algo. E ela creu na palavra e mudou a vida dela. Mudou a vida dela, é verdade. Não tem nada físico. Falando sobre a questão da saúde, né, mental também, todo mundo hoje tem acesso à internet. E por causa da nossa rotina, que às vezes é muito frenética, tem lá, fica a dica, vários exercícios que podem ser feitos dentro de casa. Eu já peguei, já comecei. Comecei essa semana. E aí, tá vendo? Tem vários exercícios que podem ser feitos dentro. Claro que é bom para uma questão de disciplina, sair, procurar uma academia ou comprar um aparelho. É ótimo, mas existem vários
exercícios que Sem não custo nenhum, sem nenhum, custo, viu? Você não precisa de nenhum equipamento. Em casa mesmo, tem várias dicas e assim orientadas para o que se deseja, seja perder um pouquinho de peso, ganhar, tirar isso, tirar aquilo. E assim, no meu caso, o foco é a mente. Eu poder começar meu dia de um jeito que eu já comece assim com um pensamento melhor, a mente mais oxigenada, mais tranquila. Por quê? Porque cada um exerce uma função. No caso, a minha é muita tomada de decisão, né? Eu preciso muito de estar com a minha mente muito boa para vencer o dia. E, às vezes, eu tenho a carga do dia anterior e, se eu não, digamos assim, tiver cuidado, eu já acordo com essa carga. Então, isso não é bom. Então, já comecei, meu pastor, já comecei, Olha aí. e vou continuar esse exercício diário. E quero saber de vocês, quem já mudou alguma coisa? Ou quem está pensando em mudar alguma coisa depois de estar estudando a revista toda? Olha, já estudamos sobre nosso corpo, eu já estou fazendo aqui algumas mudanças também no meu comportamento, na questão da minha alimentação, da atividade física, já estou mudando. E quem está mudando, quem está melhorando alguma coisa, deixa aqui nos comentários e na questão mental também. Fique à vontade. A batalha na arena dos pensamentos, influências espirituais. Será que existe isso? Muito, muito, né? Vamos dar uma lida lá na carta de Paulo aos Efésios, né? Vamos dar uma lida do que fala sobre as batalhas espirituais. Tanto é que o apóstolo Paulo incentiva a coisa tão séria, meu pastor, tão séria, que o apóstolo Paulo incentiva, orienta, que nós devemos nos munir de armaduras. Olha aí. Armaduras. Claro que ele utilizou, né, como parâmetro um soldado romano, diria assim, mas o que ele está dizendo é o seguinte: todas as áreas do nosso corpo precisam estar protegidas. E ele fala sobre o capacete. Ele fala sobre o capacete. Então, assim, a nossa mente recebe muitas e muitas e muitas, digamos assim, influências também no campo espiritual. Tem pessoas que, por exemplo, estão paradas sem pensar em nada e alguns pensamentos entram. A gente chama de setas, né? Setas entram na mente. A Bíblia então, também. assim, Setas do maligno. eu tenho em Cristo autoridade para repreender. Mas eu posso também aceitar esses pensamentos. E o problema de aceitar um pensamento indesejado são os efeitos que esses pensamentos podem causar nas nossas vidas. Por quê? Porque se vem na minha mente um pensamento que não é um pensamento de Deus, que não é um pensamento coerente, eu vou ter uma tendência, meu pastor, de tomar decisões diante desses pensamentos. Então, nós precisamos pedir sempre a Deus forças para resistir, para repreender esses pensamentos que exercem influência nos nossos sentimentos, tanto em relação aos desejos e questões de decisões. Daí a necessidade, né, da gente parar, né, analisar. Essa questão das setas malignas existem, são coisas que vêm. Agora a gente pode alimentar aquela seta. Veio o pensamento, veio a seta, veio algo do maligno, que o maligno também pode fazer isso conosco. Agora, se a gente alimentar, vai crescer. E aquela seta, aquele pensamento, aquela situação, vai dominar o nosso corpo, dominar a nossa vontade. Aí, meu irmão, só vai ver no pecado. Só vendo no pecado. E tem também, pastor, situações como, nem sempre no âmbito ali do pecado, mas outras setas que têm uma tendência forte à destruição da pessoa, como, olha, pensamentos como você não é ninguém, pensamentos como você não vai vencer, pensamentos como você nasceu para sofrer, né? Pensamentos como, olha, tudo que você faz dá errado, pensamentos como, olha, a tua família é uma família, olhe para a tua família, olha o insucesso, o desastre que a tua família, assim como foi da sua família, vai ser com a sua, com você. Então, como essas coisas atrapalham? Tem pessoas que têm dificuldade enorme para, por exemplo, meu pastor, desenvolver, digamos assim, criar uma família, ter uma família. Por quê?
Porque ele colocou na mente, ou essas setas entraram na mente, de que ele não pode ter uma família. Porque se ele tiver uma família, ele vai ter o mesmo destino do pai, da mãe, do avô, da avó. Então, por causa desses pensamentos, existem o quê? Escolhas. Escolhas ruins. Vamos repreender esses pensamentos. Em Cristo, a Bíblia diz que nós somos nova criatura. Nós, em Cristo, somos nova criatura. E, assim como Deus tem um projeto lindo para a minha vida, a vida do pastor Giovanni, né, a vida do pastor Carlito, também tem um projeto lindo para a vida de todos que nos ouvem. Agora, fique atento às setas. Qualquer pensamento, qualquer coisa que vier fora daquilo que Paulo aconselhou, Filipenses 2,7, toma cuidado, vigia, pensa mais, deposita mais nas mãos do Senhor. Cuidados práticos. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Fica à vontade. Aqui o nosso comentarista da lição dá algumas dicas, vou dizer assim, para se ter uma proteção da mente. Começando por pensamento equilibrado. Não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo. E essa palavra distorcida é interessante, porque é como se fosse uma meia-verdade. A serpente chega para Eva e diz assim, não é que você não vai morrer. Vai morrer, não vai morrer. E confunde a verdade em Cristo e faz uma distorção terrível e ela acaba acreditando. Então, não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produzem complexos de inferioridade e superioridade. Outra dica, a purificação mental. Purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira de todo tipo de engano. Conceito, o que é correto, o que é errado, o que é enganoso, o que não é. Se eu tenho um conceito muito definido, eu consigo entender que aquilo ali não presta e eu tirando o que não presta, eu estou purificando a minha mente. Desintoxicação. Livrar-se da intoxicação, ou seja, o excesso de informações. E aí a gente fala também sobre redes sociais, né? Tá vendo muitas informações que não deveria, né? Muitas informações que só produz fadiga, só produz exaustão, tem muita gente, meu pastor, nas redes sociais que vendem uma vida mentirosa, né? Todo dia fazendo uma postagem, todo dia contando do seu dia a dia, todo dia contando dos seus sucessos, brincando de tudo, até quando tem um problema, entrou um morcego na minha casa e posta, e fala de um jeito feliz e alegre, e quem assiste acha que, eu quero ter uma vida feliz assim. Cuidado, nem tudo que se posta é verdade. A vida como ela é, não é como se posta. Então, se eu carrego na minha mente essas informações, ela vai produzir fadiga, exaustão e vai aumentar o nível da ansiedade. Foco edificante, foca a mente no que edifica. Está junto de alguém, que esse alguém só tem pensamentos ruins, está junto de alguém, que esse alguém só fala coisas ruins, está junto de alguém que só dá conselhos ruins, que só tem uma tendência ruim, se afasta desse alguém. Não é seu amigo, não é alguém que você deve andar, né? Se você tiver também vivendo ou relacionando qualquer ambiente, que esse ambiente te puxa para baixo, sai fora. Foca a sua mente no que edifica, ou pelo menos instrui, né? A Bíblia diz, né, no Salmo 1, né, que bem-aventurado é um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Né? Então, assim, a Bíblia traz respaldo. Pula fora, se afasta e foca no que é edificante. Relacionamentos saudáveis. Construir relacionamentos saudáveis, contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente, dificultando a paz interior e discernimento espiritual. Isso também inclui amizade, hein, pastor? Tudo. Tudo. Porque
tudo isso aqui vai influenciar você. Não tem para fugir, né? Os relacionamentos, as pessoas, ser humano. Ser humano, então, menino. Eita, meu Deus do céu. Ele disse, meu irmão, colocou o ser humano do lado do outro. Aliás, o próprio ser humano sozinho, ele consegue achar confusão com ele mesmo. Não precisa do outro, não. Não prendendo do outro, não. Pode até potencializar, né? Mas o homem sozinho, dentro da casa, ele consegue achar confusão com ele mesmo. Com ele mesmo. O ser humano é algo assim fantástico também. Mas quer saber o seguinte, está gostando dessa aula, está aprendendo? Então, por gentileza, né, se inscreva no canal, é muito importante você estar inscrito no canal, conectado conosco, deixando a sua pergunta, deixando o seu like, inscrito, é muito importante para que nós possamos assim continuar realizando a obra do Senhor. Mas, meu pastor, vamos para a nossa conclusão, fique à vontade. Eu vou ler. Para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, está escrito aí, Romanos 12, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento, ou da sua mente. Então, assim, eu preciso entender resumidamente nessa aula o seguinte, meu pastor, resumidamente, sabe o que eu preciso entender? Eu preciso de Jesus, eu preciso do Senhor Jesus, eu necessito do Espírito Santo de Deus na minha vida. Sem Jesus na minha vida, sem o Espírito Santo de Deus me ajudando, eu não vou conseguir, não. Esse mundo é muito difícil de se viver. Então, em Cristo, eu tenho uma mente renovada. Em Cristo, eu expulso todos os pensamentos que têm uma tendência a me destruir. Em Cristo, eu expulso, né, tudo que vai me levar a uma fadiga, a uma ansiedade, a uma exaustão. Então, para viver de forma equilibrada, precisamos o quê? Que o Senhor, que Senhor é esse? Senhor Jesus, nos transforme sempre. Resumo desse jeito. É dito que nós não podemos impedir, né, que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Ninguém consegue impedir, ele vai acabar voando sobre a nossa cabeça. Mais o ninho, né, pastor? Mas o ninho nós podemos evitar. Os pensamentos devem ser exatamente isso. Tem pensamentos que você não pode evitar. Vai aparecer, você vai pensar. Agora, se aquele pensamento vai gerar uma ação, vai gerar um ninho, aí agora a decisão é sua. Na possibilidade, sei que dá dificuldade existente, mas os passarinhos vão continuar voando sobre a nossa cabeça. Agora, você vai fazer ninho, pode ser uma decisão minha ou sua, mas que possamos fazer ninho na nossa cabeça do pensamento daquilo que é puro, daquilo que é bom, daquilo que é honesto, daquilo que é agradável, daquilo que é de boa fama, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu me lembrei, meu pastor, do meu saudoso sogro, né, presbítero Zé Raimundo, que também foi meu pastor, que muito me ensinou. E um belo dia, estava em um momento de confraternização numa praia. E eu, um jovem já, ele me chamou e disse assim, irmão, o problema é você está na praia, né? Então, o problema, às vezes, não é o primeiro olhar, é o segundo olhar. Então, vigia no que você olha. Me deu trabalho de entender aquilo. Mas depois eu compreendi que, por uma questão do homem, do instinto humano, uma mente que entra, um olhar que você faz de primeira, pode ser considerado involuntário. Faz parte da biologia do homem. Mas a segunda é intencional. A segunda é escolha. Então, o pássaro, quando ele pousa, não é intencional. Mas ele voltar e fazer ninho é escolha. Então, eu quero deixar aqui o conselho do meu pastor, o saudoso pastor Zé Raimundo, que disse, olha, a segunda olhada, né, é sempre uma escolha, vigia. Meu pastor Sálio, fica à vontade aqui agora, fazer as considerações finais e fazer aquela convocação abençoada, porque eu quero ver, mas pensa a congregação abençoada, é a congregação do pessoal do Monte Cristo, o pessoal atuante, eita, superintendente abençoada, aquela família, aquela mãe, aquela... Quero aqui um dia superintendente lá do Monte Cristo, viu?
Sim. Ajeitar o dia aqui para que ela possa estar conosco, participando, gravando também a aula. Sei que ela ensina muito bem. Muito. E já vai se preparando aí, porque em breve vai estar conosco aqui. Convoca também o pessoal do Monte Querido, deixar aquele comentário abençoado, sinalizando a sua congregação. Eu acho importante essa participação com todos os irmãos. E já alertando para vocês que se preparem, viu? Porque vamos estar estudando a lição de número 8, Sim. que também vai trazer uma temática sensacional, que é emoções, sentimentos e batalha no equilíbrio interior. A batalha vai continuar, viu? É forte. Mas agora vai ser nas emoções e sentimentos. Fique à vontade com as considerações finais e faça oração abençoando a todos. Meu pastor, eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite, pela confiança, né? Eu me sinto feliz de estar aqui, me sinto feliz, honrado, porque aqui, meus irmãos, você aprende, você comenta, você contribui, tudo ao mesmo tempo. E graças, né, à visão maravilhosa que o nosso pastor, o presidente, tem, meu pastor Carlito, Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Quero glorificar a Deus pela minha família, né, como já falei anteriormente, agradecer a toda a equipe técnica, Melk e toda a sua equipe, pessoas maravilhosas. E atenção, congregação do Monte Cristo, vocês são maravilhosos, tá? E eu quero agradecer todo o apoio que vocês têm dado. O pastor Giovanni vai ficar ligadinho se vocês comentam lá, se vocês estão assistindo, viu? Me ajude, em nome de Jesus. A superintendente, a irmã Ingrid, ela é canela de fogo. Pronto. Pregadora de mão cheia e também uma excelente professora da escola bíblica. Vai se preparando, ela ia estar aqui a semana passada, vai se preparando para estar aqui também, junto com o pastor Giovanni. Será uma bênção. Ela, o esposo dela, Jacques, também é um bom professor. Graças a Deus, nós temos bons professores lá na congregação. Eu aprendo muito com eles. Que Deus abençoe toda a congregação, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado pela vida do nosso pastor presidente, pastor Carlito, pela vida do pastor Giovanni. Senhor, muito obrigado por toda a equipe técnica, aqui muito bem representada pelo irmão Melk. Eu quero te agradecer por esse espaço, por esse momento. Quero te glorificar por tudo. E te pedir, Deus, que esse projeto cresça, que esse projeto, ó Deus, tenha um alcance poderoso, porque eu tenho certeza que vidas estão sendo edificadas através desse projeto. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por esse espaço, muito obrigado, Senhor, por poder ter em Ti, Deus, a condição de estar aqui fazendo esses comentários. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando e nos protegendo em tudo. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor para todos. EBDcast é uma bênção.